Amém, meu irmão? Você pode aplaudir a Jesus aí mais forte? É Jesus, querido, amém? Glória a Deus. Você está animado, meu irmão? Amém? Você está animado mesmo, meu irmão? Amém, querido? Então, queria que você cumprimentasse esse irmão, essa irmã que está do seu lado aí. Tem alguém, tem um varão, uma varoa aí. Cumprimenta ele com a paz do Senhor. Fala para ele que bom que você veio, irmão. Que bom que você está aqui do meu lado. Amém, galera? Nós estamos aqui em mais um culto Metanoia Move. Deus tem falado coisas poderosas com a gente nesse tempo. E hoje nós temos uma mensagem aqui para dividir o seu coração. Eu não sei qual a expectativa que você veio, mas eu sei que o céu tem uma expectativa para nós nessa noite aqui. Eu creio que Deus vai falar contigo, tá? Então, prepare o seu coração aí, prepare os seus ouvidos espirituais para que você fique atento a tudo aquilo que o Senhor, Ele quer falar contigo nessa noite. Amém? Eu queria orar com você antes da gente começar. Feche seus olhos aí por alguns segundos, abaixe sua cabeça. Você está aqui no ambiente onde o Espírito Santo está aqui. Então, eu queria te pedir que você mesmo pedisse ao Espírito Santo: Senhor, tem liberdade aqui no meu meio, tem liberdade no meu coração, tem liberdade para ministrar o meu coração. Nós vamos orar aqui bem rápido. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa noite. Nós te pedimos agora que os corações, Pai, estejam abertos, Senhor, para te ouvir, Pai. Que os corações estejam abertos para serem ministrados, Pai. Que o Senhor fale aquilo que o Senhor já preparou para nós nessa noite. Que possamos sair daqui como uma noite curados, tratados no nosso coração, para que a gente possa viver as mais ricas bênçãos que o Senhor tem determinado para nós, Pai. Espírito Santo de Deus, nós te damos liberdade nesse lugar. Fala aos nossos corações, Pai. Fala aos nossos corações, toda a cadeia agora que prende os corações, toda a cadeia que vem de família, de muitos e muitos anos, sejam quebrados agora, em nome de Jesus, e que os ouvidos, o coração esteja aberto para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Nós te honramos, Senhor, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Por isso, tem uma mensagem aqui que o Senhor colocou no nosso coração. O Senhor vem ministrando isso no nosso meio. Eu quero dividir com isso. Eu não sei se tem a imagem aí. Tem a imagem aí dessa mensagem? Eu não queria que você, de repente, se escandalizasse com o tema dessa mensagem, não. Mas eu vou te explicar o porquê dessa mensagem. Você está aí? Está aí. Se beber, não case. Amém, meu irmão? Amém? Não se escandaliza com essa mensagem não, que até o final aqui o Senhor vai agradecer ao Senhor por Ele ter falado contigo nessa mensagem aqui. Mas alguém já viu esse filme? Alguém já ouviu falar desse filme aqui? Fala a verdade, gente. Pode levantar a mão. Você já ouviu falar desse filme aqui? Amém. A gente já ouviu falar um pouco desse filme. Esse filme é um pouco engraçado, é uma comédia ali. Tem sobre esse tema aqui, fala sobre um tipo de comportamento que gera algo. E a gente vai estar falando sobre isso aqui. Esse tema, quando eu estou colocando aqui como se beber, né? Não se escandaliza não ao ouvir isso aqui, que a gente não está falando de bebida alcoólica, a gente não vai falar de nada sobre isso. Mas quando a gente fala dessa pronúncia, quando a gente fala sobre esse assunto, beber, a gente entende também o real, o sentido real disso é perder o controle. Sabe, todas as pessoas que bebem, que vivem no alcoolismo, que se embriagam, elas perdem o controle da sua vida. Elas perdem o senso de juízo. Você sabe o que é juízo, meu irmão? Juízo é algo que é muito importante para todos nós. Você vê a palavra de Deus falando sobre juízo o tempo todo. Se você for ler Provérbio, você vai ver sobre juízo, amém? Você lembra quando o Provérbio fala sobre isso? Fala sobre sensatez. Está falando referente a isso, não ao caso de beber, mas de ter controle, de ter o senso, de ter a sua vida ali pautada, reta, firme. Eu quero trocar até essa palavra por maturidade, sabe? Eu quero trazer esse tema. Nós vamos falar aqui sobre casamento, amém, meu irmão? Amém, meu irmão? Nós vamos entrar nesse tema aqui, casamento. Nós vamos falar sobre relacionamento, namoro, sim. É o que Deus tem para falar conosco, que a gente vai receber. Você recebe essa palavra, meu irmão? Amém? Deus vai falar conosco. E é isso, eu quero trazer esse sentido. Se beber, meu irmão, não case. Se você de repente hoje tem sua vida aí meio atribulada, se de repente você hoje está com alguns comportamentos diante, de repente se hoje você não tem controle, você não tem sensatez para algumas coisas, não case. Amém, meu irmão? Amém, meu irmão? Não case. Eu não quero te assustar não, Breno, assim, pô, Breno, eu tenho meus defeitos, eu tenho algumas falhas, eu faço algumas coisas, isso vai me impedir de viver um bom relacionamento, isso vai me impedir de viver um bom casamento. Não, você vai avançar, você vai crescer, você vai ser curado, você vai ser transformado num caminhar constante com o Espírito Santo. Mas o problema é que muitos tomam uma decisão dessa no momento em que não estão com o controle
não estão sóbrios espiritualmente, não estão maduros o suficiente para tomar certas decisões que o casamento exige. O subtema dessa mensagem que eu queria trazer para vocês é isso: decida pelo casamento no seu melhor, ou decida por esse namoro no seu melhor. É isso mesmo, gente. De repente você pensa, não, mas assim, Deus tem a promessa aqui do casamento para mim, não, tá tudo certo, a menina ali tá gostando, o varão tá gostando, a varã tá gostando, tá tudo caminhando, tá tudo parecendo que tá tão certo, mas decida por esse lugar, no seu melhor dia, naquele momento em que você sabe que você está maduro o suficiente para viver essa nova temporada que está se abrindo na sua vida, amém? Você está comigo? Diga amém aí. Amém, glória a Deus. Eu tenho aqui até alguns mitos que eu trouxe, a gente vai falar de alguns dados aqui, mas eu trouxe alguns mitos sobre o casamento, porque ele traz alguns mitos de verdade, alguns tabus no nosso meio. Você vê na internet, você vê brincadeiras a respeito do casamento, você vê tanta e tanta coisa, vê coisa boa, mas também vê muita palhaçada sobre o casamento. Vê muita coisa que desmotiva pessoas sobre o casamento, sobre relacionamento. Você acredita, meu irmão, que você pode estar aqui agora no meio de alguém que detesta casamento, detesta o ambiente familiar? E eu não estou dizendo porque teve problemas na família ou porque teve alguma dificuldade familiar, não. É porque simplesmente tem se levantado pessoas com essa vontade, com esse desejo de que não, família, eu fico muito bem sozinho, tá tudo bem, tá tudo legal e vamos embora. Sabe, querido, casamento é algo muito sério. Se fala muito aí que a gente tem que se despedir da vida de solteiro. Quantas despedidas de solteiro tem aí? Já começa o casamento já desgraçando tudo, né, meu irmão? Já começa com essa despedida de solteiro. Os casamentos agora tem noivo que está entrando ali com o seu paletó ali, e quando ele abre ali, em vez de aparecer, tem um Superman que faz isso, né? Ele abre aqui, aparece Superman, mas está escrito Game Over, fim de jogo. Como se o casamento fosse algo... como se fosse algo amaldiçoado, como se fosse uma coisa ruim que está vindo daqui para frente. E isso está se tornando normal. Se você hoje for pesquisar, se você que gosta de um Reels aí, que gosta de um conteúdo ali, está vendo as coisas, se você for procurar sobre casamento, tudo que vai estar acontecendo ali sobre casamento são coisas ruins, você já percebeu? É o marido que não faz as coisas e a mulher é agressiva, ou o cara que tem um comportamento assim, a esposa. Então assim, tudo que a gente tem de referência sobre casamento hoje é péssimo. É péssimo, e onde a gente mais está todos os dias é nesse lugar aqui. E nós estamos rolando todos os dias e ali aprendendo o que é casamento. Ah, será que casamento de verdade é você apanhar, tomar um tapa na cara da sua esposa porque a toalha ficou em cima da cama? Será que isso é casamento de verdade? Será que o propósito do casamento é esse de verdade? O Senhor está falando com a gente já nessa noite. Tem homens agora que estão escritos assim na sola do sapato: The End, já era, é o fim. Tem até um vídeo para você ver como ele é importante um casamento, como um casamento não é um lugar para brincadeira. Tem um vídeo que eu coloquei, vê se ele está pronto aí. A gente vai ver um pouquinho sobre o resultado de um casamento que não foi concluído. Vê se dá para rodar aí. Tá aí? Amém. Olha o som. Volta aí. Um casamento porque o noivo tinha pregado na sola do sapato a frase: me socorram, e do outro lado, me tirem daqui. Eles ajoelharam para eu dar a bênção, acolher os votos deles, e toda a igreja começou a rir. Eu falei: alguma coisa aconteceu. E eu saí e dei a volta. Quando eu vi o que estava no sapato do noivo, eu tirei. Ah, você tirou? Tirei, porque estava grudado com durex. E eu peguei e falei: olha, isso aqui é um impedimento para eu validar o casamento de vocês. Portanto, acabou a graça de o casamento está cancelado. Vocês vão ter que fazer todo o trâmite necessário e inclusive decidir se você vai querer se casar com ela, porque você está pedindo socorro. Quando eu te perguntei se era de livre e espontânea vontade que você estava aqui, você me respondeu que sim, só que você fez um pedido de socorro. Isso aqui não é uma brincadeira, não é um teatro. Então deixa a brincadeira e o teatro para você fazer na festa com seus convidados, diante de um juiz e diante de um sacerdote, diante de um ministro que está te assistindo em nome da igreja. Você não faz brincadeira, porque eu não tô ali para celebrar. Quem celebra é o noivo e a noiva. O noivo está pedindo socorro, é
porque ele não quer. Então, em nome da igreja, eu sou obrigado pelo direito canônico a suspender o casamento. O matrimônio torna-se inválido. E acabou toda a gracinha da galera, né? Não, acabou a graça de todo mundo. Encerrei e despedi o povo. Meu Deus. Mas é o que tem que ser feito. O direito canônico nos obriga a isso. Então, porque eu já vi uns vídeos na internet, no civil. Você aceita a fulana e tal, e é sempre o homem que faz essa brincadeirinha, né? Ai, não. Que brincadeira. Pra fazer graça. Não, então tá anulado. Não pode. Nem no civil, nem no religioso. Amém, meu irmão? Você viu aí como é sério essa atitude? A gente está falando aqui, claro, aqui de uma liturgia religiosa. Ele falou ali no sistema, no canônico, é obrigado, a partir de agora eu vou cancelar esse casamento. Mas sabe, a gente já está entrando no casamento, nós estamos entrando nessa vida, nesse relacionamento, já com esse espírito. Você consegue entender que pessoas estão entrando nesse lugar já com esse espírito de brincadeira mesmo, de zombaria? Então o que você acha que daqui para frente vai ser esse casamento? Uma zombaria, uma falta de respeito de verdade. Isso tem acontecido, isso tem sido normal nos casamentos. Isso tem sido normal até depois dos casamentos. Tem uma estatística aqui do IBGE de 2011 que diz assim, 2011, imaginem hoje, com o avanço da tecnologia, com o avanço do acesso facilitado à pornografia, a tantas outras coisas, imaginem como está essa estatística hoje. Mas diz assim, 2011, entre 1 a 4 anos, estatística de divórcio, de 8,5% dos casais que têm um relacionamento, o seu casamento de 1 a 4 anos, de 5 a 9 anos. Não se espante aqui porque o número vai crescer. Você vai pensar assim, não, Breno, os casais eles estão se separando ali no começo do casamento, as coisas estão tudo flores. Não, mas você vai se assustar com essa estatística aqui, de 5 a 9 anos, 20,8% dos casais estão se divorciando, tá? Em 10 anos, 41,6% se divorciam. Amém, meu irmão? Em 15 anos, 56,5% se divorciam. Média de tempo em que o brasileiro permanece casado. Olha a estatística que tem no nosso meio. A média de tempo em que o brasileiro permanece casado é de no máximo 15 anos. Idade média em que o divórcio acontece de 42 anos a 39 anos. Essa estatística que eu não sei se você percebeu, a gente gosta muito. Não sei se você já percebeu uma época que a gente não está tanto não, mas no Metanoia a gente já gostou muito de pregação com estatística, para a gente entender o que está acontecendo. Mas eu não sei se você teve base nisso aqui, mas de repente está tudo tranquilo agora, no início do casamento, enquanto o game over ainda foi uma brincadeira. Mas, querida, em 15 anos, 56,5% dos casais estão se divorciando. Isso é muito sério, porque sabe quem está nessa estatística aqui? Crente. Essa estatística aqui, ela está cobrindo não só quem tem religião, está todo mundo, querido. Todo mundo está envolvido nisso aqui. E se a gente for olhar com um olhar bem crítico, nós vamos ver que uma parcela muito grande são de cristãos que estão começando o casamento e por tempo que vai passando, começando um casamento embriagado, começando um casamento sem sensatez, e o tempo vai passando e isso vai sendo destruído. Casamento, ele é algo que exige, meu irmão, lucidez. Casamento, ele precisa de lucidez, ele exige uma decisão que ela só pode ser tomada no seu melhor momento. E eu posso me arriscar e falar que não somente no casamento, mas até antes, no seu namoro, no seu noivado, enquanto você está conhecendo pessoas, a gente precisa estar sóbrio em todas as áreas da sua vida, seja espiritual, financeira, sóbrios, bem posicionados, maduros o suficiente para tomar uma decisão. Você está escolhendo uma pessoa que você vai passar o resto da sua vida, uma pessoa na qual você vai prestar conta, uma pessoa que você vai ter uma aliança, ali, diante de Deus você tem uma aliança com essa pessoa. Então é muito sério o que a gente está vivendo. Então quero dizer isso para você: se beber, não case, meu irmão. De repente essa é a sua realidade hoje. É claro que você não bebe, amém, meu irmão? Amém, querido? É claro que você não toma um negócio, glória a Deus por isso. Mas de repente hoje você tem vivido embriagado nas suas emoções. De repente você está embriagado na sua fúria. De repente hoje você está embriagado na tua falta de domínio próprio. Querido, casamento, como a gente falou, tem coisa engraçada que aparece na rede social, e é verdade. São coisas que o casamento ele propõe para nós, proporciona para nós. Momentos tristes, mas momentos engraçados também, mas não é só isso. Casamento é algo sério de verdade.
pessoa que você está escolhendo vai passar o resto da vida com você. Então isso é muito sério, meu irmão. Isso é sério demais. Esse é o nosso maior problema. E dentro da igreja acontece muito isso. As pessoas que estão se casando perdido, com a cabeça fora do lugar. Da mesma forma que tem crente deixando, se divorciando pelo mesmo motivo. Porque passou, avançou, se casou, foi diante de um juiz, foi diante lá de uma festa, diante dos amigos, mas não tratou aquilo que tinha que ser tratado. E entra para essa estatística aqui de, eu quero repetir para você entender, de 56,5%. Ah, Breno, mas eu sou crente, eu nasci na igreja. Pô, Breno, não, brincadeira, não tenho, meus pais são pastores. Meu pai, minha vida, toda a minha família é pastoral. Eu estou envolvido nesse ambiente eclesiástico. Para mim está tudo tranquilo. Eu tenho gente aqui para me aconselhar, querido. Sabe, esses dias eu me espantei de um pastor evangélico. Infelizmente a gente está falando isso aqui, mas era um pastor evangélico, ele já estava no seu 4º casamento, querido. É sério as coisas que têm acontecido ao nosso redor. Sabe, mas eu sei que é sério também você olhar para isso, se chocar e falar, oh, meu Deus, o que esse cara fez, o que aconteceu, qual é o comportamento desse cara. Mas a gente precisa não olhar para esse cara, mas olhar para nós e ver o nosso comportamento. Porque não só vir para a igreja, não só receber um título de liderança, não só receber um título eclesiástico, não só você pregar, isso vai sustentar o seu casamento até o final. Sabe, eu estava lendo hoje, esses dias, um livro, terminei esse livro anteontem, sobre andando com um tanque vazio. E ele fala muito sobre isso. Eu até recomendo para você, se você está na liderança envolvido com isso, é um livro muito bom, fala sobre burnout. E é muito bom para você, não só que está em liderança não, mas para você que está no ambiente de trabalho aí, tem se sentido cansado, esse livro é muito bom. E esse livro diz que o maior motivo do burnout é cessar pastores e acabar com todo o ministério, ao ponto de suicídio. Tudo tem uma raiz no casamento. No casamento. Eu conheço gente que tinha um lindo chamado, um chamado pastoral incrível, era nítido de ver, mas por conta do casamento tudo isso foi destruído, por conta de escolhas imaturas tudo isso foi destruído. Um casamento foi rompido, cada um foi para o seu lado e hoje todo mundo está afundado no pecado. Essa é a realidade que infelizmente tem chegado ao nosso meio. E essa mensagem é para nós mesmo, Metanoia Move. Esses são os tipos de mensagens que nós iremos pregar daqui para frente. Sabe, a gente gosta muito do fogo, a gente gosta muito dessa mensagem, mas a gente precisa tratar no altar coisas sérias. Assim como a gente vai tratar aqui sobre finanças, amém? Quem quer ouvir uma palavra sobre finanças aqui? Amém, eu creio que a gente vai receber essa palavra aqui em breve, aqui vamos estar recebendo uma palavra poderosa, mas nós precisamos como igreja tratar alguns assuntos, e a gente não pode deixar com que jovens com futuro, chamados, vocação, trabalho, poderosos, uma vida de dar exemplo, se casando embriagados. A gente não pode deixar que isso aconteça, não pode de jeito nenhum, querido, porque o casamento, querendo ou não, se ele é bom, se ele é ruim, você vai pagar um preço por ele. Alguns casamentos você vai pagar um preço bem baixo, então vai ser tudo tranquilo, vai ser uma bênção, mas alguns você vai pagar um preço muito alto, porque são consequências de erros de pessoas imaturas, que acessaram esse lugar, que depende de maturidade, Eu quero que você entenda isso, casamento, meu irmão, ele depende de maturidade. Ah, Breno, não depende do Espírito Santo. Então, claro, meu irmão, claro que depende do Espírito Santo. É Ele que vai fazer essa obra ser linda, esse casamento, o Senhor ser glorificado. Mas essa vida diária precisa de maturidade. Maturidade. Nós vamos aprender um pouco durante essa mensagem aqui sobre um casamento, sobre uma história, um relacionamento que chama a atenção. Porque eu queria, enquanto eu estou ministrando essa palavra, você entendesse esse contexto desse casal aqui. A vida, a história, o momento, lugares, momentos de decisão, pessoas falando. É um casamento aqui, é uma história que realmente nos inspira de verdade. Eu vou estar falando de José e Maria, amém, meus irmãos? Você está comigo aí? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 1, no versículo 18 até o 25. Se você tiver com a sua Bíblia física aí, abra ela, senão a gente vai colocar aqui no telão, tá? Mateus capítulo 1, no versículo 18 ao 25. Amém? Vamos lá.
colocar certinho. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, ela ficou grávida por meio do Espírito Santo. Pode passar. Porque José, o seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desonra pública. Decidiu anular secretamente o casamento. Mas enquanto pensava nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dele dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida, dará luz a um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria como esposa. Contudo, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém, querido? Até aí, por enquanto. Querido, se você estiver de repente solteiro, se você estiver acompanhado, está no processo do noivado, você está aí no processo aí para casar, as coisas estão se resolvendo, das alianças, casamento, você precisa olhar para esse casamento com lucidez. Sabe, você precisa entrar nesse casamento com maturidade, um olhar sincero e crítico no sentido bom da coisa, para aquilo que você está vivendo a partir de agora. Porque casamento, meu irmão, é sério demais. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala aí: casamento é mais sério do que você pensava. Amém? Eu quero estar falando aqui alguns pontos, quero trazer essa mensagem em 3 pontos aqui. Eu quero mais especificamente para as meninas prestarem mais atenção nessa parte. É claro, homem, você vai prestar atenção também, mas que as meninas prestassem atenção nesse ponto, porque nós vamos falar da vida de Maria aqui. Nós vamos falar do exemplo de vida. A gente fala muito sobre Maria, porque ela ali concebeu Jesus, ali estava lá, recebeu, gerou Jesus, o Salvador, mas a gente pouco fala do contexto da vida dela, o resultado daquilo ali, as consequências que essas surpresas que aconteceram na vida dela geraram nela, incômodos também que apareceram, algumas angústias, um espaço de repente para ficar nervosa, ansiosa, tantas outras coisas que podem ter acontecido na vida de Maria. Mas o primeiro ponto, se você estiver anotando, eu queria até que você anotasse. Não deixa de anotar não, abre o seu bloco de notas aí, abre o seu WhatsApp, faz um grupo aí. Eu tenho um grupo, quero te dar uma dica, não sei se você faz. Pega um grupo, coloca alguém, depois tira essa pessoa e fica só você nesse grupo. Aí tu faz esse grupo de anotação das coisas que Deus fala contigo. Deus sempre me lembra e nunca apaga, meu irmão. Amém? Então eu queria que você, se estiver anotando, anota esse ponto, olhe para frente. Olhe para frente. Mateus, lá onde a gente leu, no capítulo 1, no versículo 18, se você tiver com a Bíblia, se puder abrir, deixa aí pra gente esse versículo, diz assim: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unisse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então você imagina agora, ela estava prometida a casamento, estava tudo andando muito bonito, estava tudo acontecendo legal, conforme tem que acontecer, querido. Até como é dos nossos tempos hoje, está tudo tranquilo, está tudo alinhado, está tudo numa boa. E de repente o anjo aparece e agora essa promessa, esse desafio entra na vida de Maria e agora ela precisa tomar atitudes necessárias para isso daqui para frente. Mas imagina a sua mente agora, imagine de repente você, mulher, agora, se encaixe nessa posição, nesse lugar. Imagine você olhar para a situação com tudo pronto, para aquele seu sonho do casamento está tudo pronto e de repente algo disso acontece. Claro, eu não estou comparando aqui o nascimento de gerar Jesus como algo que iria, algo preocupante, mas você imagine agora você recebendo essa notícia. Mesmo sabendo, mesmo um anjo falando para você que era o Salvador, como é que sua mente ficaria? Como é que você pensaria? O que vão achar de mim? O que vai ser daqui para frente? Que história é essa? Imagina milhões de coisas que iam passar dentro das suas emoções ali, da sua mente. Sabe, querido, eu creio que nesse tempo onde estava tudo bonitinho, tudo para andar legal, tudo para ser um casamento de bom testemunho, a Maria, ela foi exemplo para nós porque ela olhou para frente de verdade. Ela não olhou para trás e se preocupou e se comparou com aquilo que aconteceu lá atrás. Se você for ler um pouco antes, nessa linhagem ali, vai ser falado sobre a linhagem de Maria. E se você for ler a linhagem de Maria, você vai ver Raabe. Você vai ver Batseba.
adulterou. Você vai ver reis ali que se desviaram. Você vai ver uma linhagem de pessoas que tiveram um histórico de vida não muito agradável, que tiveram alguns comportamentos na vida não muito agradável. Agora se imagine você, mulher como Maria, agora recebendo essa notícia. Tudo bom, tudo legal, mas essa notícia que abalaria suas emoções e como você partiria para frente agora. Muitas pessoas hoje olhariam para trás, olhariam para o seu passado, até do que você mesmo fez, ou o passado da sua família, aquilo que já aconteceu, e seria uma enxurrada de emoções para concluir esse desafio que Deus preparou. Então imagine se você, no lugar dessa mulher, imagine se você tivesse olhado para trás com negatividade, com o coração ansioso, mas Maria, ela olha com fé adiante de que Deus fará uma grande obra. Sabe, querido, esse é o ponto que eu quero chegar até para você aqui, dentro do seu casamento. Tem coisa boa vindo da parte de Deus daqui para frente, querido. Tem coisa boa dentro do seu relacionamento vindo daqui para frente da parte de Deus. Sabe, casamento tem desafio? Tem sim, mas o casamento ele é repleto de coisas poderosas mesmo. Coisas poderosas. E Deus tem coisas e coisas e coisas para abençoar e para liberar sobre os casais. Lá em Lucas, no capítulo 1, no versículo 38, diz assim, uma outra história de um outro contexto. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Ah, querido, no meio dessa confusão toda, dessa linhagem duvidosa, querido, no meio dessas coisas todas, como eu falei da linhagem da vida dela, surge Jesus, meu. Surge o Salvador. Surge aquele que iria levar o pecado do mundo. Deus pode fazer um improvável no meio do coração de quem tem fé e segue adiante. Sabe, meu irmão, aprenda hoje a olhar para frente com fé como Maria. Ela não olhou o passado, ela não olhou aquilo que aconteceu diante da família dela, da linhagem dela, mas ela foi diante daquele desafio com fé. Com fé, meu irmão. Sabe, Provérbios 25, 26 diz: olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você, veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Ah, meu irmão, estou falando aqui com você de olhar para frente, porque se a gente olhar a estatística que hoje daqui, dessa galera que a gente está vivendo, a gente vai ver muitos pais divorciados, a gente vai ver muitos casamentos que cada um foi para o seu lado. Muitos hoje que estão vivendo, tem uma história ali na família um pouco complicada. Mulheres hoje que se encontram em vez de uma família incompleta, sabe, desafios dentro da família, tantas e tantas coisas, um casamento ruim dos pais, um casamento que não honra o Senhor. De repente você está aqui hoje e vive um ambiente de fé, você vive que está vivendo um tempo no Senhor tão poderoso, mas quando você olha para dentro de casa, você vê aquilo que está acontecendo dentro de casa e toda a sua história que veio antes de você, você se decepciona. E você se vê sem esperança daquilo que pode acontecer na sua vida. E geralmente, e especificamente nesse contexto em que a gente está falando de casamento. Ah, meu irmão, minha irmã, você não pode ficar preso na história que já passou na sua vida. Sabe, eu não sei se de repente você viveu traumas familiares. Eu não sei se de repente hoje, até hoje, você vive inconstância na família. Sabe, briga o tempo todo. Uma família que realmente não tem honrado o Senhor, creia que Deus tem um projeto lindo, preparado para você. Aquilo que ficou para trás, aquilo que de repente serviu de exemplo para você, não quer dizer que você vai viver a mesma coisa. Deus tem algo preparado para a sua história. Amém, meu irmão? Posso ouvir um amém aí? Deus tem algo preparado para a sua vida. Sabe, o que a gente mais vê no nosso momento são jovens negativos, são mulheres hoje, homens que têm medo de ir para o casamento. Sabe, como alguns eu falei aqui agora, tem gente que está tendo esse estilo de vida, mas tem gente que não vive por medo. Tem gente que não vive por medo do que vai ser falado. Tem gente que realmente está medroso, negativo. Ah, o desafio que Deus traz para nós é para a gente olhar para frente. Quando o assunto é casamento, não olhe para baixo nem para trás, meu irmão, mas olhe para frente. Quando o assunto é a história que Deus preparou para você, olhe para frente. Olhe para frente. A gente vive igual um carro mesmo. Você vê que o para-brisa ele é maior, né? E você tem os retrovisores ali que são bem pequenininhos. É importante você ter alguns retrovisores, mas só para você ter a experiência do que você passou. É quando você passar diante de um buraco ali, opa, já sei que eu vi que ele tem, aquilo está na minha memória. Eu não passo mais naquele buraco. Mas agora tem um espelho ali, um para-brisa para você te olhar para frente.
Sabe, querido, eu começo por esse ponto aqui, trazendo esse assunto, porque muitas das vezes isso é a nossa realidade. Isso é a realidade de algumas mulheres. Têm se sentido frustradas, têm se sentido incapazes de viver um relacionamento conforme a vontade de Deus. E não só mulheres, não, homens também. Mas como eu trouxe o assunto aqui de Maria, eu queria falar específico para você, mulher. Deus tem algo poderoso preparado para a sua vida. Deus tem um casamento perfeito para você. Sabe, meu irmão, veja bem também por onde anda. Não só olhar para frente, mas também ter atenção naquilo que eu estou fazendo. É como um carro, como eu acabei de falar aqui. A gente está olhando, a gente está avançando, mas eu preciso ter atenção por onde eu estou andando. Sabe, cuidar da expectativa no casamento, ele é importante, mas um bom casamento ele não vai viver só disso. Um bom casamento ele não se vive só de boa expectativa, mas você tem que se livrar do negativismo do passado e aprender a olhar com fé, caminhar com fé, ter novas atitudes, ter uma atitude realmente de quem tem fé no Senhor. Se de repente hoje sua família vive no alcoolismo, na competitividade, na violência, na traição, no egoísmo, na frieza, na imaturidade, o que fazer diante disso? Será que simplesmente ter fé é suficiente? Mas eu preciso não somente ter a fé, mas caminhar todos os dias em fé, sabendo que essa história não vai se repetir na minha vida, sabendo que se um dia alguém começou embriagado uma história de vida e eu estou aqui, isso não vai se repetir na minha história. Amém, meu irmão? Você está recebendo isso aqui, querido? Isso não vai se repetir na minha história, isso não vai se repetir na minha vida. E a gente precisa eliminar essas coisas para que a gente viva um casamento eficaz de verdade. Tem coisas que a gente precisa resolver, tem coisas que a gente precisa tirar da tomada, ou tem coisas que a gente precisa colocar na tomada. A gente precisa fazer ajuste para entrar no casamento. O casamento por si só ele não vai resolver os nossos BO, meu irmão. Ele não vai resolver os nossos problemas. Sabe, querido, pornografia não se resolve com casamento. Eu quero deixar esse assunto, por exemplo, você está no assunto aqui, está falando de menino, também inclui meninas e meninos. Pornografia não resolve o casamento. Então se você está achando que hoje você está nesse vício, está sendo constante na sua vida, e o que o casamento vai ser uma barreira para aquilo acontecer, eu quero te dar uma notícia, meu amigo, não resolve. Não resolve. Isso é muito sério para nós, isso é muito sério para a gente entender e ver se nós não estamos entrando nesse lugar de maturidade embriagados. Ciúmes excessivos não resolvem casamento, no casamento. Ciúmes sem controle não vão se resolver quando alguém tiver com uma aliança no dedo, em comprometimento com você, não vai se resolver, meu amigo. Sabe, mulheres, rejeição não se resolve com um bom casamento. É por isso que mulher, eu quero te dar uma dica aqui, estude por esse assunto, porque isso se torna muito comum no nosso meio. Tem um livro, Livre-se da Rejeição, como é que é o nome? A Raiz da Rejeição, da Joyce Meyer, acho que tem ali na nossa livraria. Toda mulher tinha que ler esse livro. Fala sobre esse lugar, esse ambiente de rejeição. E a rejeição, ela não se trata no casamento. De repente você viveu uma vida de rejeição na sua família, por parte de pai, por parte de mãe. E agora que você achou alguém muito legal, alguém que vai ser suficiente para suprir suas necessidades ali, alguém que está te trazendo alegria, não tenha a falsa esperança de que isso vai se resolver nesse lugar. Se você não tratar essas pendências no Senhor, isso vai ser uma barreira muito grande dentro do seu casamento. E a gente vai ter jovens embriagados, casados. Então vai ser uma multidão de jovens imaturos, sem seus problemas resolvidos e entrarem nesse lugar. Sabe, querido, eu falo isso aqui não porque também foi tudo muito lindo na minha vida, não. Eu entrei nesse lugar, problemas na minha vida, no meu casamento, na minha história que não foram resolvidas. E foi um processo muito difícil, mas no Senhor a gente pode vencer tudo. Amém, meu irmão? No Senhor a gente tem vitória, querido. No Senhor a gente tem expectativa, meu. A gente tem expectativa. Eu queria trazer o segundo ponto para você, se você estiver anotando. Eu queria também falar mais especificamente agora, nesse ponto com os homens. Seja bem resolvido para dar o próximo passo em sua vida. O que a gente mais tem é homem que não é resolvido. É homem que ainda é menino e está tentando entrar num lugar de casamento que exige de homens posicionados. Se você não é um homem bem posicionado, não ouse entrar num relacionamento. Não ouse entrar num lugar onde você vai dividir a vida com alguém. Isso aqui também não digo só para casamento, não. Se você não é um homem bem posicionado ou um homem em construção, não tente entrar no namoro também. Sabe por quê? Você não está perdendo tempo.
Ou se não perder tempo agora, vamos perder depois, porque a luta é bem mais difícil depois, quando a gente entra nesse lugar embriagados. Amém? Você está comigo aí? Diz amém, meu irmão. Glória a Deus. Eu quero ler com você Mateus, de novo, no capítulo 1, no versículo 24. A gente vai falar sobre José agora. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Amém, meu irmão? Para José ali não estava nada confortável, querido. Imagine a ofensa que ele receberia, o título que ele receberia dali para frente, o que iriam falar dele, ou nem só o que iam falar dele, porque a gente às vezes se preocupa com o que vão falar da gente, aquilo que as pessoas vão pensar de nós ao nosso favor, aquilo que as pessoas estão comentando de nós, mas tem um inimigo que é muito pior do que o que as pessoas estão falando, é o que nós mesmos estamos pensando sobre nós. Esse é um inimigo silencioso. Esse é um inimigo que atinge muitas das pessoas. Por isso que Efésios 6 diz para a gente ter o escudo da fé, que é por meio do escudo da fé que a gente inibe os dardos inflamados do inimigo. Então esses dardos inflamados do inimigo recaem sobre nós e a gente vai tendo títulos, nomes que vão destruindo a nossa caminhada, vão destruindo a nossa identidade. E para José não estava nada confortável, querido. Ele estava namorando ali, ele estava no noivado, ele já tinha o seu plano, já estava tudo tranquilo, mas de repente, no meio da situação, no meio daquilo tudo pronto, aparece um anjo e fala agora que a sua mulher vai ficar grávida por meio do Espírito Santo. Meu irmão, que loucura, meu irmão. Se coloca no lugar aí. Entendimento sério mesmo, sem brincadeira, se coloca no lugar. Pensa você agora nesse ambiente, nesse lugar agora. Imagine quantas coisas passaram no coração desse homem. Imagine quantas decisões ele pensou tomar. Imagine o quanto a mente dele foi bombardeada. Eu não estou dizendo que por conta daquilo que o Senhor tem para fazer, a gente vai ser ameaçado na nossa mente, a gente vai ser julgado de si próprio, não. Mas aqui, meu irmão, você concorda comigo que era desafiador, meu irmão? Amém? Você concorda comigo? Tá vivendo nesse lugar, tá com esse desafio de frente para você, era desafiador. Se isso, meu irmão, é desafiador, de repente, hoje seria desafiador, imagine naquele tempo lá atrás, né, querido? Imagine naquele tempo lá atrás o quanto seria desafiador para um homem estar naquele lugar. E estava correndo tudo bem, e esse anjo aparece, mas ele não foi perguntado se ele queria a situação. Simplesmente Deus veio e mandou o anjo, estava tudo certo. E ele fez o que tinha que ser feito. Ele foi lá e tomou uma decisão. Claro, querido, com revelação, com clareza, com lucidez, com segurança, na fé de Deus e na palavra de Deus. Porque decisões precisam ser tomadas por alguém que é maduro de verdade. Decisões precisam ser tomadas por quem vive hoje maturidade. Chega um momento da vida que atitudes precisam ser tomadas. Sabe, aqui eu quero falar com homens aqui, de repente, mais uma vez. Não é porque você é crente, não é porque você está na igreja, você está envolvido na liderança, que está tudo certo. Você tem ali um passe, um vale ali, um card ali bonito que você vai e está tudo certo. Não, querido. Não. A gente precisa estar num constante crescimento, amadurecimento, presença de Deus para que a gente viva um casamento de verdade, amém, querido? A gente vive num mundo que as pessoas até se ofendem quando alguém diz isso aí, que continua o casamento é bênção. Não, hoje as pessoas estão falando aí que se tiver problema de você mesmo, arranca tudo, vai embora, deixa filho em casa, larga filho, larga família, larga o que construiu, vai embora que está tudo certo. Hoje, se você falar, até dentro da igreja, lute pelo seu casamento, meu amigo, é capaz de... Se o nego pegar daqui a pouco esse corte aqui que está no vivo aqui, lançar isso, lute pelo seu casamento, é capaz de eu estar lá nos trem topics lá na internet. Porque as pessoas estão se ofendendo com isso. E cada vez mais isso abre porta para que pessoas embriagadas entrem nesse lugar de maturidade. Amém, querido? Você daria agora o seu carro, você passou agora um tempo, conquistou seu carro, você daria na mão de alguém que está totalmente embriagado, querido? Você daria seu carro? A chave do seu carro? Você não faria isso, querido. Então nós estamos entrando num lugar que pretende muito mais maturidade do que um carro, querido. Sabe, eu quero até falar para os solteiros aqui, curta 100% do seu tempo, mas tenha maturidade, curta aquilo que você está vivendo, de repente no relacionamento, no namoro, mas abre espaço para que a maturidade entre, para que a maturidade ocupe o espaço dela. Porque se você não deixar que a maturidade entre, os seus BOs, querido, vão tentar ser resolvidos dentro do casamento, aí que a chapa esquenta. Aí que o negócio fica fervente mesmo, meu irmão. Amém? Você está comigo aí, querido?
Sabe qual é o problema de muitos homens? Muitos homens que entram embriagados no casamento são homens que estão fugindo da responsabilidade. Homem precisa ter responsabilidade, mesmo que isso doa no nosso coração, mesmo que às vezes a gente não está com vontade de resolver, mas a gente tem responsabilidade. Eles estão transferindo culpa para outros, sabe, querido? Evitam tomar decisões importantes. E esses homens que não estão decidindo, tendo decisões importantes, estão abrindo suas mãos ali, colocando um anel e tendo um compromisso com uma outra pessoa. E é por isso que esse número só tem crescido. Mas eu creio que na nossa geração isso vai diminuir, amém, querido? Nós vamos ver casais aqui que vão honrar o Senhor, amém, meu irmão? É tão lindo de ver, não sei se você estava aqui, você estava nas bodas de ouro do pastor Daniel, da pastora Elise, você estava aqui? Quem estava aqui, que viu aqui que a gente fez a festa? Poucas pessoas estavam aqui. Você não estava, acho que tem na internet, dá para você ver, é tão lindo, gente. 50 anos de casamento, isso nos inspira. O vestido que ela usou como noiva ali, estava perfeito estado. Colocaram ali, aquilo ali me emocionou muito no dia. Porque é difícil de você ver casais com tanto tempo assim, honrando o Senhor, servindo ao Senhor com alegria. Isso tem sido difícil, mas é possível, e é muito possível quando a gente entra debaixo de uma graça do Senhor e a gente resolve nossos problemas, nosso BO. Sabe, tem homens que estão entrando no casamento e não sustentam sua própria palavra. Não sustentam aquilo que estão dizendo, prometem e não cumprem, mudam de ideia ao menor sinal de dificuldade. Está tudo certo, hoje está tudo bem, daqui a pouco a gente muda de está tudo certo também. Isso reflete no casamento, isso reflete no relacionamento. Homens que estão terceirizando responsabilidade para a mãe ou para a esposa. Pessoas que têm esse costume de terceirizar a responsabilidade. Não, a responsabilidade é dele aqui, a responsabilidade é sua, você que faz isso aqui. Espera que alguém leve, arrume, cozinhe, organize. Sabe, meu irmão, você precisa resolver seus BO. Não se envolve na tarefa do dia a dia. Amém, homem? Você tem lavado louça aí, é chato demais, né, Juliana? Amém? É muito chato louça, meu Deus. Mas você tem botado a mão naquela água gelada lá, meu irmão? Você tem ajudado com as necessidades da sua casa? Sabe, de repente você está muito bom em todos os lugares, mas dentro da sua casa você está falhando. Sabe, querida, aonde tem desordem, aonde tem bagunça, ali tem demônios. Amém, meu irmão? E se tem bagunça, e se tem desordem, ali tem um espírito que está reinando naquele lugar. E não é o espírito do Senhor. Então homens precisam resolver os seus BOs. Homens precisam parar de ser embriagados e entrar nesse lugar de maturidade. Amém? Você está comigo aqui, querido? Homens que fogem de conversas sérias. Sabe, homens que não sentam na mesa para resolver os seus problemas, brincam para mudar de assunto. A esposa está falando sobre um problema e não sabe falar, desculpa, eu estou errado, eu vou resolver. São homens que fazem ali contramão numa conversa para sair definindo os seus problemas. Isso tem tornado casamentos, o número de divórcios aumentando, ficam no celular para não encarar um diálogo difícil. Isso é muito sério, isso acontece no nosso meio e não assumem um compromisso real. Tem homens que estão querendo as vantagens do relacionamento sem o peso da aliança. Estão querendo viver tudo aquilo que um casamento tem de bom, mas não querem se comprometer com o peso dessa aliança que colocou no dedo. Sabe, uma aliança, querido, antes de ela ser um compromisso com a pessoa que você se casou, ela é um compromisso com Deus, meu irmão. Ela é um compromisso com Deus, não um compromisso com a pessoa. Então quando o problema estiver diante, o pecado estiver diante, você vai olhar para essa aliança que está no seu dedo e você tem que ver Deus nesse lugar, querido. Porque antes de atingir o coração de alguém, você está atingindo o coração de Deus. Então homens precisam assumir o compromisso real. Cada etapa tem seu brilho, cada parte tem que ser vivida com seus ciclos, mas nós precisamos ter responsabilidade e compromisso em cada parte da nossa vida. Sabe, tenha coragem. Assim como José teve coragem para assumir o que ele tinha que assumir, viver um casamento hoje que glorificou a Deus de tantos e tantos anos, tenha coragem hoje para fazer o que tem que ser feito. Sabe, de repente coragem para pedir em namoro. Amém? Amém? Quem está solteiro aí? Levanta a mão aí. Está com vergonha até de levantar a mão. Amém? Deus está te dando um varão hoje, meu irmão. Amém? Você crê nisso? Você recebe? Que isso? Aí tem gente recebendo aqui mais. Senti a presença, agora acordei, hein, Breno? Agora falou comigo, hein? Agora eu estou de pé, hein? Amém? Tenha coragem para pedir um namoro, mas também tenha coragem para assumir o namoro. Amém, meu irmão? Tem gente que pede namoro, mas não assume, querido. Tem gente que pede namoro, mas não assume. Ninguém está sabendo. A gente fica, meu Deus, gente.
Até vai falar assim, deixa eu falar, ia falar coisa aqui. Ah, se é para pedir noivado, pede noivado, meu irmão. Quem está na fase aí do namoro já está avançando para o noivado? Quem está aí? Amém. Aí, profeta, hein? Ele já em fé. Isso que é fé, meu irmão. Já falou que ele está no noivado já, gente. Em nome de Jesus. Tenha coragem para pedir em casamento, mas tenha coragem para assumir o casamento, meu irmão. Amém, querido? Deixa eu falar uma coisa aqui, é sério, não leva com brincadeira não, mas homem tem que assumir o casamento, gente. Nem homem, não todo mundo. Eu quero te dar uma dica aqui, isso aqui virou lei, tá? Para você, virou lei. Breno, tá onde isso? Tá na Bíblia? Não tá em lugar nenhum, mas é lei. Amigo, vai lá no seu Instagram agora, se você não tiver lá casado ou bem casado com uma mulher lá, coloca agora, querido. Homem tem que estar mostrando para todo mundo que ele é bem casado, amém, meu irmão? Que ele é bem casado, porque está aparecendo uma vitrine, alguns Instagrams aí, de alguns homens aí. Sabe, a gente fala, ué, terminou? Não, só não tem, ninguém sabe mesmo não. Ué, gente, aonde tem algo que está sendo escondido ali, meu irmão, está revelando alguma coisa. Então assim, a gente tem visto isso normal. Amém, irmão? As mulheres concordam comigo, amém? Glória a Deus, estou no time delas aqui hoje. Então, coloca lá, meu irmão, se não tem lá bem casado com a fulana, querido, exclui o Instagram. Exclui a rede social. As pessoas precisam entender que você é um homem bem casado, querido. Amém? Glória a Deus, gente. A rapaziada tá bolada comigo. Amém. E se de repente você é pai, mãe, assuma a responsabilidade de um pai e de uma mãe. Assuma a responsabilidade mesmo de verdade. Sabe, querido, não vive esse ambiente, não vive esse lugar embriagado, não. Não vive sem resolver suas pendências, não, porque cai de verdade. Ah, Breno, que isso? Está jogando a praga no casamento? Não, querido. As estatísticas estão mostrando isso aqui. Se você for ler a Bíblia, você vai entender muito bem como se deve andar, como se deve fazer. Sabe, querido, tem lá, até na Bíblia tem, se você for ler lá, como ser um bispo, como ser um pastor, como ser alguém, tem lá requisitos. E está falando sobre casamento, meu irmão. E tem muita gente querendo ser liderança, querer ter um bom testemunho, mas não é bem um bom testemunho dentro de casa. Tem muito homem querendo ser o grande homem de Deus, mas não tem comportamentos eficazes dentro de casa. Ah, Breno, você é perfeitão? Não sou perfeitão não, meu irmão. Tenho meus problemas também. Mas nós precisamos entrar num caminho de crescimento, de constante mudança, de maturidade, porque somente com maturidade que você vai viver um bom casamento. Somente com maturidade, é claro, com a presença do Espírito Santo. O que a gente mais vê hoje são crianças que ficam enrolando, procrastinando, postergando, querendo voltar atrás quando a coisa fica séria. Tem mais gente que acontece isso. Ah, não sabia que tinha que pagar a conta no casamento. Não sabia. Não sabia que pagava a conta de luz para ficar junto na casa. Então tem gente das coisas que está ficando séria e está querendo voltar atrás. Mas, querido, uma vez que você fez uma aliança, amém? Vou nem continuar, em nome de Jesus, Deus já falou contigo aí, amém? Quem não gosta de nada sério é criança, meu irmão. Quem gosta de coisa fácil de qualquer jeito é criança. Você é um adulto e tudo que é bom tem um preço a se pagar. Para você viver um bom casamento, você vai precisar pagar um bom preço. Mas não é um bom preço que vai te deixar mal, não, querido. É resolver os problemas. E para alguns, resolver os problemas vai ser um BO muito grande. Vai ser um problema muito grande. Mas para outros, é questão de decisão, querido. Então, qual é a decisão que você tem que tomar hoje para que você entre nesse lugar com maturidade? Ou melhor, falando aqui para jovens adultos, qual a decisão que você tem que tomar hoje para que você permaneça e não entre nessa estatística? Qual a decisão? Qual o passo que você tem que tomar? O que você precisa fazer diante dessa pessoa aí? Amém? Quem é casado aí, está com sua costelinha do lado, olha para ela aí agora, aí do lado aí. Fala assim, eu vou melhorar. Fala aí, olha, gente. Só tem gente, quem são casados aí? Levanta a mão. Quem tá? Só eu, Juliano, Leonan e Grazes? Cadê? Ah. Então, gente, vamos apresentar, vem aqui agora, André. Em nome de Jesus, estou brincando. Mas eu nem terminei de falar, né? Já esqueci, tá, gente? Eu esqueço das coisas às vezes que eu falo, mas vamos embora, segue aí. Qual é o inimigo que você tem que enfrentar hoje? De repente o comodismo, a procrastinação, o medo, a timidez. Ô, meu irmão, vai pedir essa varoa em namoro aí, meu irmão, em nome de Jesus. Tá com vergonha, tá querendo que alguém fale. Não, ali, meu amigo quer falar contigo. Ô, para com essa palhaçada. Tu não tá mais na boate que tu ia lá antigamente não, meu irmão.
toma atitude. Manda um direct. Leva ela para comer um salgado neles. Pode ter certeza que não vai faltar o salgado ali. Você está dando mole, meu irmão. Então perde a timidez, vai lá. Não deixe ser dominado por aquilo que está te prendendo. Você pode ir em direção hoje a viver um casamento feliz, meu irmão. Amém, querido? Você pode aplaudir ao Senhor por isso, meu irmão? Amém. Estou encerrando já. Terceiro ponto, se você estiver anotando, aqui eu quero falar mais específico com todo mundo. Dê atenção a questões que realmente definem o seu futuro. Tá? Mateus capítulo 1, versículo 19 ao 20 diz: por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo, querido. Amém? José, ele tinha bom senso, era um homem justo, mas ele quase desistiu de Maria, querido. Quase, pensou, sabe? Mas quando ele ouviu a voz de Deus, ele preferiu dar atenção realmente àquilo que importava. Sabe, querido, nós precisamos, nesse tempo de casamento, ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. É muito bom você ler livros, tem muito conteúdo, tem muita pregação, tem tanta coisa boa para você receber uma direção sobre casamento, mas nós precisamos hoje ter atenção se dentro do nosso casamento nós estamos ouvindo a voz do Espírito Santo, amém, querido? Sabe por quê? Porque a gente entende às vezes que ouvir a voz do Espírito Santo é somente naquela hora que você está aqui naquele Shabá, aqui o negócio está ficando doido, você colocou a mão, o nego foi curado, querido, ouvir o Espírito Santo na hora que você precisa ficar calado, na hora que você precisa se posicionar também. Sabe, querido? Eu tento, assim, Juliana me manda ir no sacolão todo dia. Todo dia eu tenho que ir no sacolão. Todo dia eu vou lá. E quando eu estou lá naquele lugar lá, eu olho assim, o tomate, eu falo: Espírito Santo, me ajuda, porque eu não quero voltar aqui de novo. Porque senão, você lembra quando você era lá na sua mãe, lá, você comprava tudo errado, você tinha que voltar? Amém, querido? Acontece comigo também, irmão. Eu tenho que voltar lá e pedir desculpa. Moça, troca para mim aqui, por favor. Então tem que pedir para o Espírito Santo: meu Espírito Santo, me dá a luz aqui, que esse tomate fale com ela, Pai. Senhor, que esse alface não tenha lacraia, Pai, senão ela não vai comer, Pai. Senhor, me ajuda. Então a gente tem que pedir para o Espírito Santo para nos dar direções em todas as áreas da nossa vida, naquilo que diz a respeito a coisas poderosas, mas também aquilo que é simples. Qual o problema, meu amigo? Tem muita gente que não está tampando o ouvido, está tampando o ouvido para o Espírito Santo em momentos de decisões, até pequenas dentro do casamento, mas que lá na frente constroem grandes barreiras. Sabe, de repente é o tempo de você ouvir um pouco sua esposa, ou de você ouvir também um pouco seu marido. Sabe, é tempo de repente, homem, de você se posicionar dentro de casa. Tem homens que a guerra espiritual, o negócio está acontecendo dentro de casa e assim... Amigo, eu posso falar uma coisa para você aqui de coração? Gabinete pastoral não vai resolver todo o problema de casamento não, querido. O que vai resolver o problema do seu casamento é quando você, homem, colocar o seu joelho no chão e começar a orar de verdade. Começar a determinar algumas coisas de verdade. Tem que fazer alguma loucura mesmo. Fala umas línguas aí estranhas do nada dentro de casa, meu irmão. Mas se posiciona de verdade. Porque tem coisa que, se você negligenciar dentro do seu casamento, isso vai ser uma barreira muito grande. E a gente vê um monte de jovem entrando nessa estatística. Isso é real no nosso meio. Isso aqui acontece de verdade. Sabe, querido, eu tinha uma história de uma pessoa que tinha um ministério assim lindo demais, um potencial incrível demais. E essa pessoa, dentro do seu casamento, não se posicionou em uma área tão pequena. Tão pequena. Não era questão de decisão, era questão de um homem tomar uma decisão, mas por não se posicionar nisso que era tão pequenininho, isso foi se tornando uma bola de neve, aquilo foi crescendo, e esse tipo de pessoa que tinha essa promessa, algo tão lindo dentro desse casamento, tudo foi desfeito, por simplesmente não se posicionar, não ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo vai te guiar no momento que você orar, no momento que você for chapar na presença dele, mas ele vai te guiar em todos os momentos dentro do seu casamento. A hora de dizer para, a hora de dizer vamos, a hora de dizer estamos errados,
Ou estamos numa boa fase, vamos embora ouvir o Espírito Santo. Não seja dirigido por fantasmas. Não seja dirigido por fantasmas do passado. Não seja dirigido por essas assombrações que percorreram sua família e estão dizendo no seu ouvido que o seu relacionamento vai ser a mesma coisa. Ei, dá um basta nisso. Dá um basta. Não seja dirigido. Quero falar aqui uma coisa por casais aqui. Não seja dirigido nem por pai e por mãe. Você já é casado. Sabe qual é o problema? É porque tem muito casal, muito jovem que está sendo dirigido hoje dentro do seu casamento por pai e por mãe. E tá o pai e a mãe dizendo o que cada um tem que fazer. Faz isso, faz aquilo, faz isso com ela, faz aquilo ali. Você está num casamento agora. A pessoa mais importante da sua vida é essa pessoa que está do seu lado, meu irmão. Não é essa aqui que está do seu lado, não. No seu casamento, tá? Em nome de Jesus. É essa pessoa, meu irmão. Então tem gente que está sendo dirigido por pai e mãe estão decidindo o que vai acontecer. Não gostei disso, não falei daquilo aí. E pronto, acabou o casamento. Sabe, meu irmão, tem gente sendo dirigido, não está tendo atenção ao que Deus diz sobre relacionamento. É Ele que vai te ajudar nas questões. Porque é meu amigo, ele vai decidir o que eu faço. Não, me mostrou essa varoa aqui. Meu irmão, vai buscar o Senhor. Aqui a gente falou aqui de casamento também, de pessoas que já estão casadas. Mas se você está na fase do namoro, conhecendo uma pessoa, deixa que o Espírito Santo de Deus te mostre quem é essa pessoa e te revele quem é essa pessoa. Sabe qual é o problema de muitos casamentos que estão se destruindo de verdade? É porque pessoas estão abrindo seus ouvidos para cupidos gospel de verdade, que não entende da sua vida, não entende das suas frustrações, não entende das suas dores, do seu passado, e querem te empurrar uma pessoa que não é aquela pessoa, meu irmão. A gente tem que estar com os ouvidos atentos ao que o Espírito Santo está dizendo. De repente o Espírito Santo já até te tocou, já te falou, mas agora você está apegado emocionalmente. E alguns, infelizmente, passam do limite e se apegam sexualmente no relacionamento, no namoro, e acabam entrando nesse choque de alma dentro do casamento. Isso gera um problema, meu irmão. Isso gera um problema de verdade. É o Espírito Santo de Deus que te diz o que vai acontecer. Sabe, meu irmão, quero citar alguns pontos aqui que não é garantia de um casamento feliz. Eu quero até que o pessoal do louvor possa subir aqui, pode subir, que eu já estou encerrando. Mas não é garantia de um casamento feliz algumas coisas. De repente você vê assim, não, tem algumas coisas resolvidas aqui, então vai ser tudo tranquilo. Sabe, condições financeiras não são garantia de que um casamento vai muito bem. Eu conheço gente que se divorciou com a vida assim, meu irmão. Incrível, financeiramente falando. Então finanças, ela não é uma garantia de que vai estar tudo bem. Então se está tudo bem, amém. É um pilar do seu casamento que precisa estar ali top. Breno, dinheiro no finanças não acaba casamento não. Tem certeza, meu irmão? Acaba muito casamento de crente, tá, meu irmão? Finanças. Então se eu fosse você, as coisas estão apertadas, não está fácil não. As tarifas estão lá no alto, mas procura entender um pouquinho sobre finanças antes de entrar nesse casamento. Procure entender o que é vida financeira. Quero dar uma dica para você, casal. Sabe o que às vezes me entra em choque? Eu vejo casal assim, não, ele está me devendo R$50 que eu emprestei para ele ontem. Meu irmão, já dá dor de barriga na hora. Ele me emprestou R$50, ela está me devendo R$50, ele está me devendo R$200. Que é isso, meu irmão? Vida financeira é uma só. É claro, tem responsabilidade. Quem de repente for o mais responsável ali, quem tem mais gestão daquilo ali, estamos falando de gestão, vai cuidar, vai ajudar, mas aquilo ali é uma coisa dos dois. Não é uma coisa, não existe isso num casamento de um emprestar dinheiro para o outro. É casamento, meu irmão. É uma vida a dois agora. Então, financeiro não quer dizer que a gente vai ter um casamento feliz. Porque eu achei o outro atraente, achei o outro bonito, ele é lindão, ele é lindona. Querido, vai ficar feio depois. Vai ficar careca. Perdoa os carecas que estão presentes aqui. Estou falando de idade maior. Lá, velho. Tá calvície, não é careca. Tá? Perdoa aí, gente. Porque a gente tem química, o negócio está bonito, o negócio está legal, querido. Isso não é garantia, meu irmão. Foi mal, mano. Eu gosto da mesma coisa. Meu irmão, a gente frequenta a mesma igreja, filadelfiano, querido. Se tu não vigiar, daqui a pouco tá um aqui, outro lá naquela ponta lá, meu irmão. Fortão, o microfone até saiu mais alto aqui, forte, Alexandre. O negócio ficou brabo. Minhas famílias são próximas, todo mundo fala que a gente nasceu um pro outro, se a gente acha que ele é diferente ou igual a mim, se receber um sinal profético. Não, meu irmão, a gente recebeu um sinal, o negócio ficou doido aqui na conferência Metanoia.
O Espírito Santo fez igual aquele do Homem-Aranha, que tá um apontando pro outro assim, ó. É eles dois. Isso não é garantia não, meu irmão. A galera fã do Homem-Aranha tá aí. Amém. O que é fundamental, querido, para um casamento feliz? Lá em 1 Coríntios 13, da parte A do versículo 8 ao 13, diz: o amor nunca perece. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. O que é fundamental para um casamento feliz, querido? Nascer de novo. Você já perguntou, você já analisou, já viu que essa pessoa que está do seu lado pergunta assim: você já nasceu de novo? Era para os casais, tá? Mas amém, que você perguntou para um amigo aí, é bom que fala. Você já nasceu de novo? De repente você está aí casando com alguém que não nasceu de novo, ainda está aquela mesma carne de trás, meu amigo. Não se converteu, não é crente não, meu irmão. Tem a aparência de crente, tem a cor de crente, o brilho de crente, mas é lobo. Amém? Então você precisa saber se a pessoa nasceu de novo. Você precisa saber se não só nasceu de novo, mas precisa saber se essa pessoa é um discípulo de Jesus. Sabe qual é o problema? Tem gente entrando no casamento embriagado porque está casando com gente que é de multidão. Não está casando com um discípulo de Jesus. Pessoas que entregam sua vida para Jesus de verdade. É isso que faz diferença, meu irmão. Pergunta essa pessoa se ela desenvolve uma afinidade espiritual. Se de repente vocês dois ali juntos ali estão conectados espiritualmente, crescendo e avançando, meu irmão. O maior sucesso, querido, escuta essa aqui, ministerial e espiritual, vem de um casamento alinhado. Ah, meu irmão, você vai ver o sucesso de grandes homens de Deus e mulheres de Deus. Pode ver a sua vida, o seu casamento, sua vida conjugal. Pode olhar, pode analisar. Mas agora você vê aqueles que de repente está estranho o negócio não está legal, não está muito certo, está ali, tu está tendo aquele discernimento, está olhando. Olha para o casamento. O casamento diz tudo, querido. O casamento diz tudo. Além, como ele diz, o casamento ele é o suporte, ele é o alicerce para que aquilo flua. Só pode ter um ministério, uma vida espiritual boa se o casamento estiver alinhado. Não tem como os dois estarem andando para um lado diferente, precisam estar andando para um lado igual, para a mesma direção. Então, se os dois estiverem desalinhados, ou se de repente hoje à noite que está dizendo, cara, meu marido não está muito legal no seu devocional, não, dá um pedala Robinho na orelha dele, bota a Bíblia lá na marra mesmo. Ah, cara, minha esposa não está muito negócio não, meu irmão, bota a Cassiane Altão dentro de casa. Hino da vitória ainda. Toma atitude doida, tem que ser doido. Assim como você foi doido no início do seu relacionamento, começa a ser doido para que ele permaneça, para que ele flua cada vez mais. Amém? Você está comigo aí, meu irmão? Glória a Deus. Fabiano Ribeiro, pastor Fabiano Ribeiro, ele tem uma frase que diz assim: você é amigo de quem você ora junto. Então, se de repente tem casais aqui que não têm buscado a presença do Senhor junto, não têm crescido espiritualmente, isso é um alerta para o casamento. Isso é um alerta para a vida do casamento, a vida conjugal. Amém? E para os solteiros também, você precisa estar bem quando está solteiro. Não comece a se embriagar com a vida da solteirice, querido. Não comece a se embriagar por aqui, por aqui. Ah, tô ficando com um, fiquei com o outro aqui, ficando com o outro lá, ficando com... Você não nasceu para ficar de ficada, meu irmão. Amém? Isso não existe, meu amigo. Ficada dentro do evangelho não existe. Ficada para quem nasce de novo, não existe isso. Ou você conhece o varão ali, vai atrás do varão, meu irmão, ou então fica quieto na tua. Entendeu? É mais fácil você ter coragem. Vai lá, assume um namoro, é legal. Amém, meu irmão? Vai lá no namoro, assume lá o namoro, tenha coragem, fala com ele aquele segredo que eu te falei. Pô, cara, café na Elias hoje está mais barato. Tá o preço de culto de quarta, não tá o preço de domingo. Te levar lá hoje. E aí, McDonald's, eu tô cheio de cupom aqui. Não? Juliana sabe dessa, a gente é o rei do cupom, né, Juliana? Meu irmão, cheio de cupom. E vai indo, meu irmão. Vai tendo coragem. Vai saindo desse lugar também, meu irmão. Deus não te chamou para ser solteiro a vida inteira, não. Amém, meu irmão? Deus tem um varão, uma varoa para sua vida aí, em nome de Jesus. Decida pelo casamento convicto de ter ouvido a voz de Deus, meu irmão. Amém. Você gosta disso, né? Glória a Deus. Decida pelo casamento convicto de ter ouvido a voz de Deus. Sabe, querido, não casa porque está todo mundo casando, não. Não casa porque todo mundo está fazendo festa bonita, não. Casa com a certeza de que você ouviu a voz do Espírito Santo de Deus e está tomando uma decisão certa de verdade. O problema é que a gente está sendo pressionado. Tem gente que é pressionado. Ah, tá lá, está sendo pressionado pelas circunstâncias ali da vida, está no mundão. Mas tem crente sendo pressionado porque está todo acontecendo na vida de todo mundo.
Aí se frustra porque aconteceu na vida de todo mundo e acaba tomando decisão fora de hora, fora de tempo, de época, ou fora da pessoa certa. E vão fazendo isso. Calma, tenha paz. Decida pelo casamento enquanto você tiver ouvido a voz de Deus. Segredo para o solteiro, você que está solteiro, ame a igreja. É o melhor tempo que você tem para servir ao Senhor, querido. É a melhor oportunidade que você tem para estar servindo na casa do Senhor. Ame a igreja do Senhor. Valoriza o seu envolvimento ministerial. Amém, querido? Envolva-se sexualmente somente no contexto do casamento. Sabe, querido? Isso é muito sério. Falando isso aqui, de repente, hoje você vê assim, pô, não, isso aqui é tranquilo. Não, isso aqui a gente tem ciência. Não, gente. Tem gente que tem essa percepção. Tem gente que acha que sei lá, para dar certo agora o casamento aqui, antes do casamento, vamos ter um relacionamento sexual. Ah, se você me ama mesmo, prova que você me ama, vamos ter um casamento, um ato sexual aqui. E quebra aquilo que o Senhor tem preparado. O ato sexual, ele é para dentro do casamento. Ele é uma bênção, reservado para um lugar da vida. Então se atente a isso de verdade, se atente àquilo que você está se envolvendo, se atente àquilo que você está fazendo, ou está no relacionamento, está no namoro, meu irmão, se vê só na igreja, dá de maluco mesmo. Não fica por aí não, o que acontece? Está na moda, aí a gente vai se envolvendo, a gente viaja junto, faz como todo mundo está fazendo. O problema na nossa geração é essa tanta informação que tem acontecido, tem gerado nas redes sociais. As pessoas se comparam, elas vão adiante daquilo ali e acabam fazendo besteira. Se você é namorado, você não tem que viajar sozinho com seu namorado. Você está namorando, você não tem que viajar, pegar um hotel, você não tem que fazer essas coisas. Chama a tua cela, vai todo mundo junto, meu irmão, mas não vai sozinho. É forte, ó. Aí, alguém gritou de longe aqui. Lá daqui legal que gritaram. Amém. Acho que foi lá na cabine lá. Glória a Deus. Solteiro, honre aos seus pais. Se você não consegue honrar os seus pais, como é que você vai honrar a mulher que você vai casar? Como é que você vai honrar os seus filhos? É verdade, honre os seus pais. É para eles que você deve prestar conta. E se você está solteiro, presta conta para os seus pais. Sabe que eu tenho visto... Ai, deixa eu beber água. Denúncia profética. Eu tenho visto adolescente, cara, já colocando um nome do outro, sobrenome na rede social. Tá namorando ontem. Ai, tá calor. Trocando nome, gente. Então você tá namorando, você tá namorando. Você tem que honrar de verdade ali, são seus pais, quem está se responsabilizando sobre a sua vida. Não um marmanjinho que chegou agora e está querendo botar teu nome, nome dele, não. Então vigia, presta atenção. E tantos para os que estão casando, para quem está namorando, viva a sua lua de mel. Não se escandaliza não, com Jesus primeiro. Jesus é o centro de qualquer casamento. Jesus é o centro de qualquer história. Se não tiver Jesus, acabou tudo, querido. Assim como a gente ensina lá no CCM da célula, se a gente tirar Jesus do centro, acabou a célula, querido. Se a gente tira Jesus do centro da célula, acabou aquilo de bonitinho. Pode estar multiplicando, pode ser o que for, mas se Jesus não estiver ali, acabou aquela célula. A mesma coisa no casamento. Pode estar lindo, pode ter muito tempo, pode ter muita conquista, pode ter filhos vindo, coisas de conquista vindo, mas se Jesus não for o centro, a base, o alicerce daquilo ali, acabou, meu irmão. Acabou. Eu queria que você ficasse de pé. Fique de pé aí. Sabe, de repente hoje não era, tipo assim, pô, Breno, eu vim aqui pra tomar um shabá aqui, cair no chão aqui, e tu me acordar só no outro dia. Pensei que o culto ia ser igual o culto do último culto do Betanol é Muro. Mas o Espírito Santo, ele tá falando no seu coração. Sabe, meu irmão, antes de a gente entrar num lugar de muita presença, muita glória, a gente precisa estar resolvido em algumas áreas da nossa vida. A gente precisa estar maduro em algumas áreas da nossa vida. A gente precisa estar alicerçado no Senhor. Eu quero relembrar esse texto. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, aconteça comigo conforme a tua palavra. Esta foi a resposta de Maria
para aquilo que viria diante. Qual é a sua resposta hoje para um casamento que vai honrar o Senhor de verdade? Sabe, eu queria voltar aqui a alguns pontos aqui que a gente falou sobre traumas, decepções, históricos familiares. De repente hoje você está aqui, você já fez o mapa todo da sua vida, já viu tudo que aconteceu, já viu como é que é o histórico da sua família, já viu que seu pai abandonou, sua mãe te abandonou, você hoje está com outras pessoas, aquilo ali sempre é um espinho na carne na sua vida, e você se culpa, você se martiriza por conta disso, achando que a mesma história vai se repetir na sua vida. Eu quero te dar uma notícia: Deus tem uma linda história para a sua vida. Amém? Você não recebeu, não? Deus tem uma linda história para a sua vida. O seu casamento vai honrar ao Senhor. O seu casamento vai glorificar ao Senhor. Ah, gerações serão abençoadas porque você está se posicionando nessa noite. A gente vai cantar uma canção, a gente vai louvar o Senhor, e depois dessa canção a gente vai orar. Mas eu queria que você refletisse nisso. Se de repente tem algum trauma, alguma dor que tem tocado seu coração e hoje paralisa você de viver essa história, reflita com o Senhor, peça perdão se for necessário pedir perdão, mas peça libertação se for necessário, peça transformação. A gente foi chamado para viver uma linda história. A gente não foi chamado para ser embriagados em momentos de maturidade, não. Nós fomos chamados para ser sóbrios, viver tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Nós vamos cantar uma canção. Eu queria que você expressasse louvor ao Senhor nessa noite.